Olá, turminha! Estamos aqui hoje juntos para mais uma aula de matemática. Sou a professora Marilane Moraes e te convido a embarcar comigo nessa aventura do aprendizado. Na aula anterior, vocês lembram que nós fizemos uma divisão de algumas representações de sólidos que tínhamos aqui na mesa. Quero relembrar com vocês que divisão foi essa que nós já fizemos. Vamos rever juntos? Nós fizemos uma primeira divisão da seguinte forma. Separamos aqueles objetos, né? As representações que possuíam forma arredondada, das que não possuíam formas arredondadas. E a separação ficou da seguinte forma. Aqui ficaram essas três representações que nós já falamos e estudamos o nome, não é mesmo? O cilindro, o cone e a esfera. E ficou aqui um outro grupo. Mas será que a partir desse grupo aqui maior, olha aqui, turminha, será que a partir desse outro grupo nós poderíamos fazer uma outra divisão? O que vocês acham? Como na aula de hoje nós vamos focar no grupo que ficou da aula passada, vamos então tirar de cena esses três elementos? Muito bem. Olhem só. Nós precisamos lembrar que estamos aqui com um outro grupo. E que nome será que recebe este outro grupo? E aí, nós temos aqui os poliedros, isso mesmo. E dentro dos poliedros nós temos alguma outra divisão a ser feita. Qual poderia ser? O que vocês acham? E aí? Mas calma lá, nós não vamos dividir ainda. Eu quero lembrar com vocês algumas características. Quando falamos de poliedros, você conseguiria me dizer quais são os exemplos que nós temos dentro da matemática? Eu trouxe para vocês aquela caixinha, lembra que eu falei na aula passada, que iria participar de outras aulas? Pois então, ela está aqui. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos para nós darmos continuidade a essa aula de hoje sobre os poliedros. Tudo bem? Olhem só. Eu tenho aqui em minha mão, olha só, deixa eu afastar aqui a caixinha para o lado. Eu tenho aqui em minha mão uma caixa de perfume, certo? Olhem só. E essa caixa de perfume, ela tem o formato de um paralelepípedo. Isso mesmo. Portanto, o paralelepípedo é considerado, sim, um poliedro. Tudo bem? Vamos ver o próximo elemento que nós temos na nossa caixinha surpresa de hoje? Olhem só. Tenho aqui agora uma caixa de presente. E essa caixa de presente, ela tem o formato, olhem só, deixa eu manusear aqui melhor para vocês observarem. Essa caixa de presente, ela tem o formato de um cubo. Isso mesmo. E o cubo também é considerado um poliedro. Vamos ver o que mais temos na nossa caixinha na aula de hoje. Olhem só. Nós temos aqui uma caixinha de doce em formato de pirâmide. Conseguem perceber? Provavelmente vocês já se depararam com esse tipo de caixinha em algum aniversário de algum familiar de vocês, de algum amiguinho, não é mesmo? E esse formato de pirâmide, certo? A pirâmide também é considerado, é classificado como um poliedro. Muito bem. Então, turminha, nós já vimos aqui que os paralelepípedos, os cubos e as pirâmides estão dentro dos poliedros. E se nós fôssemos fazer aqui com os objetos, com as representações que nós temos em nossa mesa, uma divisão? Como poderíamos fazer essa divisão? O que vocês acham? Vamos fazer o seguinte, vou dar uma dica. Vamos separar em dois grupos. De um lado, aqueles que possuem apenas uma pontinha para cima e do outro, os que não possuem essa uma pontinha. Pode ser assim? Então, vamos dividir juntos. Vamos lá. Com uma pontinha para cá, mais outro. Os que têm mais de uma pontinha, nós vamos deixar deste outro lado. Prontinho. Aqui está a nossa divisão. E na aula de hoje, nós vamos nos ater a este grupo aqui, certo? A este grupo aqui. Ou seja, vamos guardar, então, os que só têm uma pontinha para cima na nossa caixa surpresa. Então, turminha, esses elementos que nós ficamos aqui em nossa mesa, nós podemos chamá-los de prismas. Isso mesmo. E nós precisamos estudar hoje algumas características. Quando nós falamos dos sólidos, dos poliedros, nós precisamos identificar
algumas características. Podemos, então, identificar a presença neles de arestas, de vértices e de faces. Isso mesmo. Mas você aí de casa, você sabe identificar, se eu pedisse para você pegar um cubo, como esse aqui, e identificar para mim onde estão as arestas, onde estão as faces e o que são e onde estão os vértices, você conseguiria? Não, está com dúvida? Não tem problema. Nós vamos aprender tudo sobre esse assunto nesse momento na nossa aula, tá certo? Então, olhem só, o que são as arestas? As arestas, elas são as linhas, eu vou pegar o cubo aqui para mostrar para vocês. Elas são essas linhas que vão delimitar as faces, certo? Então, as arestas são as linhas que vão delimitar a face. Tudo bem? A face, olha só, são os lados. Vou mostrar o cubo. Temos aqui uma face azul, virando uma face rosa. Aqui uma face de cor verde, face de cor rosa novamente. Entenderam? Certo. Então, já entendemos o que são as arestas, o que são as faces, mas e os vértices? O que será? Gente, lembre-se assim, de uma forma bem simples e fácil de você aprender. Os vértices são esses pontos de encontro das arestas. Olha só, pontos de encontro das arestas. Temos uma aresta aqui, outra aqui. Teve um ponto de encontro, nós classificamos e chamamos de vértices. Tudo bem? São essas pontinhas aqui no nosso cubo, tá bom? Certo. Então, você já aprendeu que tem a presença em um poliedro das arestas, dos vértices e das faces. E agora, nós vamos pegar e procurar a quantidade de cada um desses elementos aqui no nosso cubo. Vamos juntos, então? Vamos lá. Pegando esse cubo aqui. Prestem atenção, quantas faces ele terá? O que vocês acham? Vamos contar juntos? Ó, 1, face de baixo, 2, 3, 4, 5, 6. Então, em um cubo, nós temos a presença de 6 faces. Muito bem. Então, agora vamos contar as arestas, certo? Olha só. 1, 2, 3, 4. 4 em cima, se é o mesmo formato, nós já sabemos que tem 4 arestas embaixo também. Então, 4 mais 4, 8, certo? 9, 10, 11, 12. Muito bem. E agora, está faltando nós verificarmos a quantidade de quê? Parabéns, turma, dos vértices. Então, os vértices são essas pontinhas, os pontos de encontro das arestas. Então, vamos contar juntos? Olhem só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem, turminha. Viu como é fácil? Vocês acharam fácil ou difícil? Muito fácil, não é mesmo? Mas e agora? Quando nós falamos de prismas, nós precisamos também lembrar um fator muito importante. Além da presença dessas 3 características que eu já falei para vocês, nós precisamos prestar atenção na nomenclatura, na nomeação que é dado a cada um desses prismas. O cubo, ele é um prisma especial, pois todas as suas faces, né, são quadradas. Ele tem o mesmo formato em todas as suas faces. Tudo bem? Então, vamos deixar o cubo aqui de lado por ser um prisma especial. Olhem só. Essa representação que eu tenho aqui na minha mão. Observem aqui comigo. Vocês conseguem perceber que ele possui duas bases iguais? Olha só. Uma base aqui em cima e outra aqui embaixo. Conseguiram perceber? São bases opostas e paralelas, turminha. Isso mesmo. São bases opostas e paralelas. E essas bases, elas são iguais. E quando nós falamos sobre nomear esses prismas, os prismas vão receber os nomes a partir de suas bases. Tudo bem? Então, turma, nós temos aqui um prisma e a sua base é quadrangular. Então, qual seria o nome que poderíamos dar a esse prisma? Ele seria chamado de prisma de base quadrangular. Tudo bem? Vamos então a um outro exemplo. Olhem só. Vejam esse aqui. Vamos olhar a sua base. Vamos contar quantos vértices temos aqui nesse poliedro. Olha só.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Então, nós temos 6 vértices. E vamos analisar, então. Essa base, ela é uma base hexagonal, não é mesmo? Muito bem. Então, qual seria o nome dado a esse prisma? Ele poderia ser chamado de prisma de base hexagonal. Certinho? Certo. Vamos, então, para um outro exemplo. Olhem só. Este aqui. Observem aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos aqui, então, a sua base pentagonal, certo? Como seria dado o nome a esse prisma? Seria chamado de prisma de base pentagonal. E algo interessante também é que as suas faces, olha só, as suas faces laterais, elas são todas iguais, do mesmo tamanho, tudo bem? Então, lembrando que os prismas, certo? Eles possuem duas bases opostas e paralelas. Tudo bem? Certo. Uma coisa também, uma característica também que você precisa lembrar quando nós falamos dos poliedros, mais precisamente dos prismas que estamos vendo nessa aula de hoje, é que as suas bases, elas são diferentes das suas faces laterais. Tá bom, turminha? Lembrem-se disso, certo? Vamos então aqui analisar um próximo exemplo. Eu vou pegar aqui este prisma, que nós já verificamos que é o prisma de base quadrangular. Eu quero fazer um desafio com vocês. Eu quero que você tente aí de casa me dizer quantos vértices terá esse prisma aqui. Você consegue? Estamos finalizando a nossa aula. Você consegue? Vamos lá, então. Vou te dar um minutinho. Lembrando que os vértices são o quê? Essas pontinhas, os pontos de encontro das arestas. E aí, conseguiram? Vamos juntos, então, verificar? Olhem só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, no prisma de base quadrangular, nós temos a presença de 8 vértices. E, turminha, a nossa aula está chegando ao fim. Eu te agradeço por ter ficado comigo até aqui. E não se esqueça, continue estudando, acessando a nossa plataforma Eduque. Espero vocês para a nossa próxima aula. Tchau, tchau e até mais!